Olá, pessoal. Este é o Roberto Sadowski. Aqui com Isabela Boscov. O Sadowski tá bravo comigo porque ele tá louco para falar de Uma Batalha Após a Outra, o filme do Paul Thomas Anderson, mas eu tô voltando de férias e eu ainda não vi. Então a gente vai ter que mudar de assunto, Roberto. Vamos mudar de assunto, então. Vamos. Eu já vi Smashing Machine, Coração de Lutador, um nome super piegas que deram para o filme aqui, que não tem nada a ver com o título original, que é Máquina de Esmagar. A razão pela qual a gente está falando desse filme, principalmente, é a interpretação, e aqui vamos falar interpretação sem ironia nenhuma, de verdade, do Dwayne Johnson, antes conhecido, ainda conhecido como The Rock. Grande The Rock. Eu acho curioso, porque a gente não pode evitar aquela carga de preconceito, no sentido literal do pré-conceito, né? Porque ele nunca mostrou nada pra gente na carreira dele que ele tinha isso nele. Talvez uma sugestão aqui e ali no comecinho, mas ele se acostumou a ser o super-herói, né? O cara super-humano dos filmes de ação sem cérebro. E vamos dar uma sinopse do filme? Deixa Vamos eu fazer lá. aqui. Vamos lá. Filme trata do Mark Kerr, um lutador de MMA. O filme se passa entre 1997 e 2000. E o Mark Kerr é uma figura que aparentemente não é muito conhecida, porque ele é dos primórdios do MMA, né? Quando o esporte estava se configurando. Inclusive, o filme começa com o campeonato de Vale Tudo no Brasil em 97. No Maxud Plaza, aqui em São Paulo. O que é interessante, porque o Brasil tem um papel importantíssimo no MMA. Vocês vão ver em academia, que aparece no filme, bandeira brasileira, tem lutadores brasileiros que participam do filme também, né? Mas o Mark Kerr era um sujeito enorme, uma máquina de esmagar, triturar e espancar no ringue e fora do ringue, Roberto. Ele era um cara mais gentil. Um cara super educado. Super educado, tranquilo. Cordial com as pessoas, amigável, infalivelmente polido, eu diria. Polido. Eu perguntei, inclusive, para um amigo que foi um dos 3 jurados da luta dele aqui em São Paulo, que foi curioso, né, o Celso Cavallini. Eu falei, e aí? Ele falou, o Mark Kerr, um doce de pessoa. Ele sobe no ringue, é uma máquina de moer, literalmente. Porque começava a bater e só parava quando o juiz falava, talvez seja bom você parar de bater. Eu acho que a luta acabou. Mas é engraçado porque a primeira luta que a gente vê no filme, ele detona o adversário e imediatamente, na hora que a luta acaba, ele está super preocupado. Ele está bem, ele está bem, ele está bem. Enfim, é uma coisa curiosa, porque é um filme que tem outros personagens que são lutadores também. O Mark Coleman, que é um grande amigo dele, né? E é interpretado por um lutador também. Aliás, eu acho encantadora digamos assim, o ar um pouco amadorístico que o ator dá à performance dele, né? Ele é uma pessoa encantadora também. E é um filme sobre lutadores de um esporte com muita violência, mas que estão super, assim, conectados com as emoções deles, né? Às vezes até um pouco demais, né? Às vezes até um pouco demais. Porque tem uma cena em particular que eu acho incrível, que um jornalista japonês pergunta para o Mark Kerr, né, como seria perder uma luta? E ele genuinamente não sabe responder. Ele falou, nunca perdi, nunca passou pela minha cabeça, eu não vou perder. E quando ele perde, ele não sabe processar de forma alguma o que aconteceu. Aliás, eu diria que o arco do filme é entre eu nunca perco, eu sou mesmo essa Smashing Machine, no título do filme, até eu aceito que eu posso perder. Isso, isso. É mais ou menos esse o arco do filme. É curioso porque o diretor do filme é o Benny Safdie, irmão do Josh Safdie. Eles sempre tinham trabalhado em dupla até aqui. Eles deram uma virada muito importante na carreira do Robert Pattinson, com um bom comportamento.
E uma virada extraordinária também na carreira do Adam Sandler com Joias Brutas. Provavelmente né? o melhor papel do Adam Sandler. E quiçá o melhor papel do Robert Pattinson também. Eu acho que Embriagado de Amor tá lá, o né? Adam Sandler tá aí. lá. Eu sempre defendo que o Adam Sandler é melhor ator dramático do que comediante. Total, com certeza. Com certeza. Eu acho isso. Mas enfim, agora o Benny dirigiu Smashing Machine e o Josh, separadamente, dirigiu um filme com o Timothée Chalamet chamado Marty Supreme, que vai estrear mais para o final do ano. E que também é sobre esporte, de certa forma. De certa forma. De certa forma. De certa forma. Esporte é uma arena muito interessante para você falar de impulsos e Sim. aspirações de um personagem, né? A jornada fica muito clara quando é com esporte. E é uma arena trágica também, em geral, né? Exato. O que é curioso no filme é que o Benny Safdie aqui, eu não sei se dizer se ele evita as convenções do filme de lutador, tanto quanto ele subverte elas um pouco, talvez. Então, a gente tem a ascensão. Não, ele não vai mostrar a ascensão. Ele já mostra o Mark Kerr ganhando o campeonato de vale tudo em 97 no Brasil. Mark Kerr, lógico, sofre ferimentos o tempo todo no ringue, ainda não era octógono. Né? Não, ainda era ringue. Ainda era ringue. E, lógico, começa a tomar medicamentos para combater a dor, se vicia em opioides. Exato. Daí você pensa, então vamos agora ter a descida ao inferno. Também não. Ele tira isso do caminho super rápido, né? Em 2 cenas, praticamente. Né? Eu fui fazer rehab, acabou. Acabou, nunca mais fiz isso, né? O filme tem uma qualidade que é um pouco reta nesse sentido, né? Não tem nada que chacoalhe demais a jornada do Mark Kerr, a não ser ele mesmo experimentando essas coisas. A gente, como público, não agarra esses momentos. Não, é um filme reto, você falou. Eu fiz uma outra comparação para você outro dia. Imagina um filme como uma camisa, que precisa de um monte de alfaiataria, né? Então, Sim. Você tem o colarinho, a gola, os punhos, e pensa, e ajusta e tudo mais. Eu acho que esse filme é mais uma bata. Não estou falando isso de maneira pejorativa. Eu estou dizendo que, às vezes, usar bata é muito mais gostoso do que usar uma camisa social. Né? Mas eu acho que, dramaticamente, o filme nunca consegue atingir uma forma de fato. Tem um dado muito importante na vida do Mark Kerr aí que você não mencionou ainda. Qual deles? A Dawn. O Mark Kerr teve um relacionamento curioso com a Dawn Steele, que foi uma modelo, foi coelhinha da Playboy, e ela é uma pessoa muito irracível também, uma pessoa difícil de lidar, e que entrava em choque com essa gentileza dele, de formas que ele não sabia lidar com ela, e ela não sabia lidar de forma alguma com ele, né? Ela tinha um déficit de atenção absurdo para ela, né? Eram 2 pessoas que não tinham que estar juntas. Aquela coisa. Você olha, são pessoas que não combinam, se gostam, mas não combinam. Então, estão apaixonados, mas mas vai envenenando. É uma coisa explosiva que tem ali, e é aquela coisa, né, que você olha e fala, gente, só fiquem em silêncio por 2 segundos, vocês dois, que vocês vão resolver isso, mas eles não conseguem. Então tem um chacoalhão dramático aí que o filme traz por causa da Donna, que é a Emily Blunt que interpreta, que dá uma injeção mais de ânimo no filme. E eu gosto dos 2 juntos. Eu gosto dos 2 juntos também. Eu acho que a Emily Blunt faz muito mais coisa com o personagem do que está no roteiro. Sim. Não é uma personagem simpática ou alguma. Agradável, nada disso. É curioso também porque a Emily Blunt é uma pessoa tão carismática, ela parece tão acessível, tão fofa, não sei que palavra usar exatamente para descrever a Emily Blunt. Tão gente boa. E é legal ela pegar uma personagem assim que você fala, gente, para um minuto, moça. Mas você vê como Hollywood funciona, né? Teve um filme que ela olhou para o Benny Safdie e falou, não vou falar com você, não aperte sua mão, né? Que foi Oppenheimer. E ele ainda deu emprego para ela. Né? Vem trabalhar no filme que eu vou dirigir. Olha como as coisas são. Hollywood é uma beleza de lugar.
Aliás, o Ben Safdie é um ótimo ator também, além de aqui ele roteiriza, dirige, produz e edita o filme. Ele faz todas as 4 funções, assim, ele está meio de Soderbergh aqui. Né? E é um filme que funciona muito para o Dwayne Johnson, porque como alguém que veio dessa arena de luta, não do UFC e do MMA, mas a coisa mais circense da luta livre, né? Aquelas coisas de personagens e os malvados e os bonzinhos e tal, mas ele entende que o Mark Kerr e o Mark Coleman deram origem a um esporte que é bilionário hoje, né? Que todos os astros são muito ricos e os caras que deram start em tudo, não. O Mark Kerr hoje vem de Toyota. Mais ou menos, imagina assim, a seleção brasileira de 70, é isso, né? Que ia de ônibus ou de trem para os jogos, né? Imagina se algum jogador de seleção hoje em dia... De forma alguma. Enfim, é mais ou menos essa a lógica. Você dá o start num esporte, o esporte evolui, começa a chamar muita atenção, mas você não pegou a ascensão, né? É isso. Então, você ficou de fora dos ganhos milionários. Agora, a gente está aqui falando do Dwayne Johnson. Que atuação bacana. Eu fiquei muito surpreso porque, embora, claro, tem prótese, tem peruca, tem maquiagem. Então, ele ficou fisicamente mais parecido com o Mark Kerr, mas vai além, né? É a postura, é o jeito de se comportar. Eu lembro, não sei se você vai lembrar, quando eu assisti Copland com o Stallone, que a primeira cena do personagem dele, ele tá tentando colocar moedinha no parquímetro, ele quebra, aí se agacha, ele tá usando chinelinho de dedo, né? Eu falei, eu nunca imaginei em ver o Stallone com chinelo de dedo meio fragilizado, assim. Eu nunca imaginei ver o Dwayne Johnson fragilizado, uma pessoa tão grande e tão quebrada por dentro, às vezes sem enxergar uma saída. E ele está enorme, Está né? enorme. E essa vulnerabilidade que ele traz entra muito em choque com a imagem que a gente tem do esporte, do próprio Dwayne Johnson, né? Desse entorno todo. E eu compro. Acho que em 10 minutos eu comprei quem era o Mark Kerr e eu esqueci que eu estava olhando o Dwayne Johnson no filme inteiro. Eu também esqueci. É lógico, como você falou, as próteses, a maquiagem, o cabelo ajudam, tudo mais. Mas eu notei uma coisa interessante. Sabe aquele sorriso que nunca o Dwayne Johnson deixou de dar em um filme ou em um tapete vermelho, aquele sorrisinho meio de lado? Sim. Eu vou pedir para o Guilherme botar uma foto aqui do sorrisinho, vocês vão saber na hora do que eu estou falando. Então, o Mark Kerr sorri várias vezes durante o filme. Em nenhuma delas, só em uma. Já vou falar qual. Esse sorriso é o sorriso do Dwayne Johnson. É verdade. A única vez em que o sorriso fica parecido é justamente numa cena em que ele sai para cumprimentar a multidão de fãs do lado de fora do estádio. Aí eu acho que bateu. Eu acho que vem aquela conexão que ele tem com adoração de público, um cara super popular. E funcionou ali. Mas eu acho que é o único momento do filme em que eu vi o Dwayne Johnson ali. E é a primeira vez, isso eu garanto, que eu vi o Dwayne Johnson se moldar a um personagem em vez de moldar o personagem a ele. Porque muito legal. Ele é uma personalidade, né? Então, como esses outros grandes astros, os papéis eram meio que lapidados para se encaixar na persona que o cara tem quando vai para o cinema, que é o que o público espera. Sim. Né? Você vai ver Jumanji com o Dwayne Johnson, você quer ver o Dwayne Johnson heróico. Né? Rampage, Arranha-Céu, esses filmes todos que são uma produção em série em cima da figura dele. Esse, não. Esse é exatamente o contrário. Ele se... Eu não vou dizer se é pequena, porque eu acho que ele está gigante no filme, mas ele se encaixa num lugar que não é ele, que é um personagem. E eu acho que é a primeira vez que eu vi ele fazer isso, talvez seja a primeira vez em que ele tenha se sentido capaz de fazer isso. Pois é. O filme não abriu muito bem na bilheteria, né? Não. Mas ele admitiu isso, falou, a gente não pode controlar o resultado. Exato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, de fato não tem, né? Qualidade e bilheteria não necessariamente se equivalem. Mas ele agradeceu muito ao Ben Safdie por ter dado essa oportunidade a ele, por ter acreditado que
ele era capaz de fazer isso. Para ele deve ter sido um desafio imenso. Uma tremenda insegurança, porque como o Dwayne Johnson, ele é o cara mais seguro do mundo, né? Ele sabe qual é a praia dele, né? Mas como Mark Kerr, ele tinha que jogar isso tudo de lado e entender quem era o Mark Kerr. E eu acho curioso como é que ele volta a ser o Dwayne Johnson de sempre. Porque tá aí, vai fazer Moana, live action, né? Vai fazer mais Velozes e Furiosos, vai fazer mais Jumanji, vai fazer mais Arranha-Céu. Então, a máquina do Dwayne Johnson continua funcionando. Sim. Mas eu acredito que entre esses filmes ele vai buscar mais filmes que sejam desafiadores. Até porque chega um ponto desses atores que são muito construídos em cima do físico, que o físico já não ajuda tanto a vender essa imagem do herói invencível. Então, a gente tem hoje 3 atores que vieram da luta, né? O John Cena, o Dave Bautista e ele, que estão tentando achar um caminho que não seja eu sou o cara fortão e o cara legal. Eu acho que o Dave Bautista, principalmente, eu acho ele um ótimo ator. Acho também. Quando ele é bem dirigido, então, ele realmente mostra coisas muito interessantes. Eu acho ele no Blade Runner 2049 muito legal. O filme da Pamela Anderson, A Última Showgirl, sim, você fala, cara, não é o Drax, o Destruidor, esse aí, é um outro personagem. É totalmente diferente. Eu acho que ele tem uma coisa bem diferente dentro dele mesmo. O John Cena, eu acho que ele ainda joga muito com o tipo dele, sim, né? Talvez chegue um momento em que alguém dê a oportunidade ou que ele tente criar a oportunidade de fazer outra coisa. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Por favor. Você acha que... porque eles são muito grandes, todos esses caras. Sim. Né? Eles têm aquele físico de lutador, né? Ô, Roberto... Sorry. Eles têm esse físico de lutador. Você acha que eles conseguem fugir mesmo que papéis dramáticos que desafiem eles, que saiam completamente desse universo? Tipo assim, John Cena, executivo de Wall Street, metido numa gambiarra financeira e vendo a vida dele ir por água abaixo. Dwayne Johnson, médico de urgência num pronto-socorro público. Você consegue ver isso? Você acha que é possível? Eu acho que possível é. A gente viu que tanto o Dave Bautista quanto o Dwayne Johnson, eles perderam muita massa, né? Nas últimas aparições em tapete vermelho e tal, porque para você manter aquilo, você tem que manter um regime físico e extrafísico violento. Quando você para, você é uma pessoa, então você começa a se parecer mais com uma pessoa que não é uma montanha de músculos. Eu acho que depende muito da escolha de cada um. Eu consigo ver o Dave Bautista fazendo isso. Ele eu consigo, eu acho. O Dwayne Johnson eu acho que talvez. Talvez porque ele tem esse ímpeto, né? A gente lembra de Be Cool, que ele faz o guarda-costas, que quer ser ator e que é gay. E ele tentou fazer aquilo engraçado de um jeito lá no comecinho da carreira dele como ator, né? Então, lembrando disso, eu falo, cara, ele tentava sair um pouco do tipo dele, mas o tipo dele foi muito lucrativo por muito tempo. Então, eu não sei se agora, depois do Smashing Machine, ele queira arriscar outras searas também. Eu acho que entre a máquina funcionando, ele vai arriscar. Só que vai depender de diretores que olhem para ele e falem, talvez você possa fazer o médico no ER que não seja um cara fortão. Não acho impossível. Eu adoraria ver ele, por exemplo, na segunda temporada de The Pitt. Aliás, que série extraordinariamente boa. Não vi ainda. Ele não viu ainda. Uma hora a gente conversa a respeito. Mas eu adoraria ver ele num papel assim. Pois não paga tão bem, de maneira nenhuma. É uma trabalheira infernal. Sim. Porque é um consumo de tempo, um investimento de tempo que a pessoa coloca ali. Ele pode fazer 5 filmes nesse meio tempo e ganhar uma montanha de dinheiro. Talvez chegue um ponto que o dinheiro não seja mais um fator para esses caras, né? Mas aí nunca se sabe. Tem atores que não param de pegar o cheque gordo, porque nunca é demais, e tem outros que tentam arriscar.
E eu gosto dos que tentam arriscar. Eu também. Eu gosto dos que falam, eu não preciso ganhar 20 milhões por filme. Vamos baixar a temperatura e ver qual é aqui. Olha, eu só queria fazer uma observação. Eu acho que não tem certo nem errado. Não existe nada de desonroso em a pessoa construir uma carreira em cima da persona que ela oferece para o público. Vários atores e atrizes tiveram carreiras muito dignas, sempre variando em cima dessa persona que os outros percebem neles, né? Então, não estou dizendo assim, obrigado eu só vou dar valor quando. Não é essa a questão. Alguma. Mas eu fico pensando se a pessoa não sente uma certa monotonia de estar fazendo sempre o mesmo tipo. Eu acho que quando a gente vê esses atores arriscando, é justamente isso. É que ele fala, eu cheguei já no topo da montanha do que eu faço. O que eu faço agora? Vou continuar fazendo a mesma coisa, a rotina do set grande e os efeitos visuais, aquelas coisas gigantescas, ou eu tento internalizar um pouco isso que eu tenho? Alguns atores querem, outros nem tanto. Eu lembro quando o Tom Cruise fez Magnolia, que muita gente ficou, cara, o Tom Cruise tinha isso nele? Sim, tinha. Mas a indústria e ele mesmo falava, não, eu preciso alimentar um arquétipo do Tom Cruise aqui. E ele agora pode brincar com isso. Sim. Eu estava aqui pensando a questão da chance, da oportunidade, isso de que o Dwayne Johnson falou de maneira tão agradecida sobre o Benny Safdie. A gente já viu isso acontecer com outros atores antes. Vou falar de algo que está bem nessa seara mesmo, que é o Mickey Rourke. Mickey Rourke era incontratável. Mickey Rourke, a carreira dele tinha acabado, ele passou fome, não sobrou um amigo para ele só tinha os cachorros dele com que conversar, né? Porque ele era uma pessoa muito explosiva, muito intempestiva, imprevisível, que não sabe dar continuidade às coisas, e porque ele foi se deformando fisicamente com o passar da carreira. Teve uma piração ali, Ele voltou a lutar boxe, né? Porque ele foi boxeador amador, aí foi ser ator, e um ponto ele falou, acho que eu vou lutar de novo. E o rosto dele sofreu, ele consertou daquele jeito. E daí foi consertando de um jeito que, cara, prendam esse cirurgião para por favor, né? Mas eu acho que teve algo de proposital. Eu acho que o Mickey Rourke tinha um desejo de autodestruição, assim, ou de autodetonação, pelo menos, muito forte. Mas daí veio o Lutador, dirigido pelo Darren Aronofsky, grande filme, em que ele faz um lutador de luta livre em total fim de linha, né? Só está lutando nas lutas mais baratas. Lutando em churrascaria, né? É mais ou menos isso, lutando em churrascaria, em estacionamento de loja de ferragens, assim, né? E arrisca tudo, a começar pela própria vida, começar e terminar pela própria vida num último instante de glória, né? Ele está monstruosamente maravilhoso no filme. Sim. Ele está bárbaro no filme. E veio uma boa vontade hollywoodiana em cima dele disso de novo. Ele fez Homem de Ferro 3. 2. Desculpa, fez 2. Fez o 2. Às vezes eu confundo um pouco. Tinha feito Sin City antes. Tinha feito Sin City. Fez Homem de Ferro 2. E foi... Tudo de novo. Tudo de novo. E ninguém mais vê o Mickey Rourke em coisa nenhuma, a não ser, às vezes, numa produção Z, né? E é curioso, né? Porque ele é isso. Eu lembro quando eu entrevistei o Jon Favreau, por Homem de Ferro 2, e perguntei do Mickey Rourke. Ele falou, Mickey Rourke é assim, a gente falava, vamos começar a filmar em uma semana. Onde está o Mickey Rourke? Ele está numa prisão na Rússia, que ele tem contatos lá e queria saber como é que era. Aí todo mundo assim, oi? A gente começa a filmar em uma semana. Então era assim, era uma imersão maluca e eles rezavam para dar certo, enquanto ele estivesse em cena. Mas é muito louco, né? O Aronofsky falou que é assim, que ele é um tremendo preguiçoso. Então, que ele faz um take, 2, e no segundo ele já está assim, bom, então já deu, né? Vamos embora para casa. Próximo. E o Aronofsky fala assim, e o segundo é um take muito bom,
Mas quando você consegue chegar com ele no quarto take, aí é ouro puro. O problema é fazer esse cara trabalhar. Que absurdo, né? Eu adoro bastidores porque, enfim. Enfim, parece que foi extremamente difícil conseguir fazer o filme inteiro. E ele, a toda hora, recalcitrava e remanchava. Aquela cena em que ele tá tão coitado no fim de linha, o personagem, que ele está trabalhando no balcão de frios de um supermercado, Isso. Né? E sempre torcendo para não ser reconhecido, assim. O que é muito difícil, porque ele tem um rosto muito peculiar do personagem, né? E o Aronofsky fez ele ir cortar frios mesmo no balcão com a roupa e tal. E a senhora que ele está servindo na cena é uma senhora que estava no supermercado. Eu não sabia. E reconheceu ele como Mickey Rourke, claro. E daí diz que ele odiou, assim, que ele não queria perdoar o Aronofsky por isso. Diretores. Mas, enfim, eu tô aqui fazendo essa digressão, mas é para dizer que tem a disciplina, que não é o caso do Mickey Rourke, né? Sim. Ou não, o ator também tá com a coisa nas mãos se ele vai saber criar oportunidades a partir disso ou não. Porque o impulso da indústria, o que todo diretor de casting, o que todo executivo vai querer quando olha para o Dwayne Johnson é Arranha-Céu 2, é o que dá grana. É o que dá grana. É o que dá grana. A gente fala que é uma indústria, de mil maneiras é compreendido como tal, mas ainda é uma indústria que tem que dar lucro, senão a indústria para de existir. Sim. Só que existe um equilíbrio aí de você saber os filmes que você faz que são candidatos a blockbuster, e eu aposto que ninguém imaginou que Smashing Machine ia ser um grande sucesso, uma bilheteria incrível, porque tem o Dwayne Johnson. Nem eles sabiam disso também. Eles estão tranquilos, eu senti. Né? As declarações do Dwayne Johnson foi tipo... É baixo, mas é isso. Né? A gente está aqui para poder experimentar. E todo mundo ali está na posição de poder experimentar. Né? Ainda. Se ele faz mais 3 Smash Machines e nenhum dá grana, bye bye Dwayne Johnson também. É verdade. Essa é muito cruel. Mas eu acho que tem que ter as condições perfeitas da vontade do ator de fato atuar e ter essa disciplina para aprender, porque é difícil. A gente sabe que é difícil, e de um entorno criativo que acredite nele também, né? Um diretor que tenha fé, um produtor que fale, vamos colocar esse cara aqui. A gente vê a história, sei lá, de O Poderoso Chefão, né? Que a Paramount não queria nenhum do elenco que o Coppola queria. Odiavam o Al Pacino, tentaram demitir o Al Pacino 20 vezes, O né? Marlon Brando eu nem falo, o Marlon Brando tinha acabado, ninguém queria saber do Marlon Brando. E a coisa aconteceu o que aconteceu. Eu acho assim, um bom produtor, isso eu ouvi de um produtor já, é aquele que blinda o diretor. Tipo assim, vai chegar executivo de estúdio com 1000 notes em cima e o bom produtor fala, dá que eu resolvo, deixa o cara criativo trabalhar e eu resolvo aqui. Eu lembro do Joe Silver, o homem que tinha um tigre no escritório, o grande Joe Silver. Quando ele produziu Matrix, né, na Austrália, que começou a gastar uma grana e os executivos ficaram ouriçados, né, em Los Angeles, não vamos aí para ver de perto. Ele falou, não pode deixar ninguém voar de Los Angeles para cá porque vão encher o saco. Aí eles montaram lá um clipe de 9 minutos e falaram, é isso aqui, ó. Ah, então tá, então deixa o povo trabalhar. Tem que ter jogo de cintura e, ao mesmo tempo, você tem que ter muita confiança no diretor, que você está trabalhando, que mereça ser blindado. Exato, né? É isso. Você tem que acreditar na visão do cara e ele tem que corresponder, né, ao que você acredita nele. Roberto, para a gente meio que aqui embrulhar. Vamos embrulhar. Qual o seu ator preferido que sempre fez o mesmo tipo? Você não bate em mim, tá? Tá. George Clooney. Eu vejo o George Clooney, sempre tem algo George Cloonesco nele. Sempre o George Clooney. Em todo papel. São diferentes, mas ainda assim são George Clooney. Tem o George Clooney ali logo abaixo da superfície, quando não acima. Tá lá. A cabecinha meio de lado, assim, e tal. Porque não é todo mundo que é o Daniel Day-Lewis que você fala, bom, por favor, que se levante o verdadeiro Daniel Day-Lewis, que a gente não sabe quem é, né? Mas o George Clooney é isso, né? Não vou falar Schwarzenegger porque ele não é um ator, ele é uma personalidade. Sim, o George Clooney é um ator, né? Oscarizado, inclusive. Mas é sempre George. E eu gosto disso nele.
Para mim é o Jeff Bridges, porque sempre tem algo de Jeff Bridges. Tá lá, né? Tá lá, aquela coisinha Jeff Bridges. E desde sempre, tremendo né? ator, sim, hein? sim, Tremendo ator. Papéis incríveis, personagens incríveis, mas sempre tem aquele brilho no olho que é do Jeff Bridges. Tem uma cena, que eu vou ficar até de olho marejado aqui, tem uma cena de True Grit, da versão dos Coen. Bravura Indômita. Bravura Indômita, que eu prefiro a versão dos Coen do que a original, com o John Wayne, embora muita gente não, né, enfim. Mas eu gosto da versão original. Gosto também, mas eu acho essa mais... Tem borogodó ali que eu não sei dizer o que é. E tem uma cena perto do fim que ele está carregando a Hailey Stanfield, né, depois que ela é picada pela cobra e tal, que ele cai no chão e ele fala, I'm old. Eu falo, ai, me quebrou. Aí o homem foi naquele lugar que bateu. Não, é um cara incrível, um ator incrível. Uma boa entrevista também, ele é um cara muito divertido para conversar. Sim, um cara muito divertido. George Clooney, então, é sempre a alma da festa. Sempre. Né? Eu vejo o George Clooney fazer coisas incríveis. Quando está aqueles junkets no Four Seasons, em Los Angeles, ninguém cumprimenta o garçom que traz a água pro cara. É todo mundo invisível, menos pro George Clooney. O George Clooney acha um jeito de bater papo com o cara que trouxe a água, com o cara que ajeitou a luz, com o cara que veio dar um recado, todo mundo, ele nota a existência, dedica ali uns minutos para a pessoa e as pessoas ficam tão felizes. Eu gosto do George Clooney que ele fala assim, eu fiz sucesso quando ele tinha 33 para 34 anos, né, no ER. Ele falou, se eu tivesse feito sucesso 10 anos antes, eu seria insuportável. Mas esses 10 anos, entre os 24 e os 64, que ele dormiu em muito colchão e em sofá em casa de amigo, ele falou, aí foram para moldar caráter. Fez muito Tomates Assassinos. Fez muita coisa. Quando ele fez o Mar em Fúria, né, o Perfect Storm, que o agente dele falou assim, você chegou num ponto de salário que você pode cobrar uns 20 milhões por filme. Ele falou, eu posso cobrar o que eu ganho hoje, a gente paga mais todo mundo. O que você acha? Não precisa me pagar 20, me paga o que eu ganho. E a gente aumenta de todo mundo. Quem fala isso, né? Quem fala isso? George. O Keanu Reeves também fala isso. O Keanu Reeves é... Keanu tá acima de todas as coisas. Agora, para embrulhar mesmo. E da velha guarda, quem é o seu ator que sempre trabalhou o mesmo tipo favorito? Talvez, da bem velha guarda, tá? Talvez o James Stewart. Quem não? Talvez o James Stewart. A gente enxerga sempre ele, mas enxergava sempre os personagens. Western, suspense, Hitchcock, John Ford, não importa quem estivesse dirigindo, sempre era o James Stewart, mas sempre tinha um je ne sais quoi ali, né? Algo a mais que a gente não sabe dizer. Esses caras tinham... Outro tremendo ator, inclusive. Outro tremendo ator. Eu vou fazer uma menção honrosa, que embora o Jimmy Stewart também seja Jack Lemmon. Putz, Jack Lemmon é... Jack Lemmon fez a pessoa exasperada, angustiada, frustrada, oprimida 5.000 vezes durante a carreira dele. Em todas as vezes ele fez algo diferente, embora tivesse o Jack Lemmon lá embaixo. Quem seria o Jack Lemmon hoje? Acho que não tem quem substitua o Jack Lemmon. Silêncio. Não tem. O James Stewart, muita gente pensava no Tom Hanks, talvez? No Matt Damon. No Tom Hanks. Os caras legais, né? Super boa gente. Matthew McConaughey nesse bolo também. A roda gira, né? A roda gira. A roda gira. Enfim, pessoal, aqui foi os nossos 10 centavos. Nossos 20 centavos, que foram muitos centavos aqui. Em cima do grande, literalmente, Dwayne Johnson. Exatamente. E Smashing Machine, que está em cartaz nos cinemas. Bom, Roberto, então até o próximo vídeo, né? E que venha logo, né? A gente até tem uns programados já, né? Yes! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.